Finalmente o país acordou. Então você que está aí vendo esse vídeo, vamos nos unir, vamos ir pra cima, vamos pras ruas, vamos mostrar que o povo brasileiro não é um povo idiota, um povo burro. Vamos lá. Sem vandalismo, mas vamos fazer uma manifestação bacana aí para que eles vejam que nós temos força. Tá bom, galera? E agora corta para 18. Finish him! Hadouken! Fatality! Boa tarde, galera. Olha a buzina, essas horas já. Hey. Boa tarde. Eu postei lá na página que eu iria fazer um vídeo com perguntas e respostas. E então, tá aí. Eu selecionei 10 perguntas. Não vou conseguir responder todas que estão ali, então já peço desculpa desde já. Selecionei as que eu achei que tinham mais curtidas, que estavam mais interessantes, mais bem elaboradas, porque tem um pessoal que coloca as perguntas ali de uma forma muito difícil até de eu entender. Então, peço desculpa desde já. E também, não vou responder todas, porque algumas pessoas me mandaram perguntas por mensagem e eu dificilmente consigo ver todas as mensagens, porque é muita coisa que tem lá. Então, e tinha umas perguntas lá que eu achei meio bosta. Então eu não vou responder essas perguntas, né? E bom, o JP me mandou uma pergunta também lá. JP é o cara que edita os vídeos, safado, sem vergonha. Mandou: tô com gripe, posso treinar? Pô, irmão, o que eu vou falar pro cara, né? Pode, velho, pode treinar, só que tem que treinar de bundinha. Tem que sair de bundinha e tem que ser no parque, na academia não pode. Vai de bundinha, faz, e tem que ser na chuva, com o tempo que tá hoje, assim, ó. De bundinha na chuva fazendo barra. Aí você pode. Se não for de outro jeito, daí não vai ter resultado aí com gripe. Beleza? Daí melhora da gripe aí, seu safado. Cadê a caneta? Pera aí. Então, selecionei as perguntas aqui. Primeira pergunta é do Gabriel Batistuta. E ele perguntou assim: qual o melhor treino para panturrilha, quantos dias na semana e repetições, etc. Bom, Gabriel, na minha opinião, algumas coisas que eu vou dizer é a minha opinião. Eu comecei a sentir mais resultado de desenvolvimento na minha panturrilha quando eu comecei a treinar ela mais vezes na semana. Ou seja, eu acho que deve ser treinado no mínimo 2 vezes na semana a panturrilha. Principalmente por panturrilha ser um músculo muito genético. Tem gente que já nasce com panturrilha grande, é impressionante. E já tem gente que não tem uma facilidade tão grande em desenvolver panturrilha. Então o que eu indico? Particularmente eu treino 2 vezes na semana, às vezes até 3 vezes na semana a panturrilha. E eu gosto bastante, me dá bastante resultado. Eu tenho 45, 46 de panturrilha em off. Então eu tenho uma panturrilha legalzinha até que. Mas eu comecei a sentir resultado quando eu comecei a treinar mais vezes na semana. Ele é um músculo que ele é muito resistente, então você tem que treinar ele mais vezes. Eu treino de 15 a 20 repetições, eu alterno entre 15 a 20 repetições com o máximo de carga que eu consigo colocar. Né? Se você quer desenvolver, ganhar, aumentar teu músculo, você precisa treinar com carga, você tem que colocar peso. Então minha dica é essa daí, ó, umas 2 vezes na semana, aumente um pouco a sua carga e faça umas repetições mais altas. Eu gosto de treinar assim, não digo que é o perfeito, correto, mas eu senti muita evolução na minha panturrilha. A segunda pergunta é do André Azevedo. Essa pergunta aqui é engraçada, mano, mas vamos lá. O café sem açúcar com limão dá o efeito próximo de um termogênico? Bom, cara, o café, ele tem cafeína, né? A cafeína, ela te dá um pouco de pump, assim, ela te acelera um pouco. Mas eu não sei se dá o mesmo efeito do termogênico, eu creio que não, cara. Limão eu nunca ouvi falar. Então eu não sei te dizer, mas não dá o mesmo efeito termogênico não. Cafeína e limão, o que você colocar ali mais, sei lá,
Não vai dar o mesmo efeito do termogênico. O termogênico é diferente a ação. Terceira pergunta aqui é do Lucas Sena Munhoz. Dica para treino de ganho de força. Bom, treino de força, eu tenho uma teoria comigo, que você tem que treinar com muita carga. Ou seja, você tem que colocar o máximo, quase que o máximo ou submáximo de carga que você conseguir. Então, consequentemente, você tem que ter um parceiro para treinar. Treinar sozinho um treino de força é muito complicado. Por exemplo, eu vou fazer supino, quando eu quero treinar um supino pesado, eu consigo fazer até com 75 cada lado, umas séries de 6 repetições eu consigo fazer sozinho. Mais que isso eu quero colocar, eu preciso ter alguém ali. Porque senão, gogó, na hora, baixou a barra, é gogó. Então, se você tem um parceiro de treino, vai ter na força, procura um parceiro de treino primeiro. Porque o princípio de treinamento do treino de força é você fazer pouca repetição. Se você passar de 4, 5 repetições, eu já não considero como força. Porque se você consegue fazer 5 repetições com peso, você consegue colocar mais peso ali e fazer menos repetições, creio eu. Então por isso que você tem que ter um parceiro, para ele ficar ali te auxiliando caso você não vá aguentar, não vai resistir. Eu trabalho com treino de força com séries de 1 até 4 repetições, com carga, tentando colocar carga máxima. E ele é um treino que, se você quer ganhar força, tem alguns exercícios que você tem que encaixar, como levantamento terra, agachamento livre, leg press, supino reto, barra fixa. São exercícios que você precisa, remada a cavalinho, que eles aumentam muito, que eles recrutam muitas fibras. Então esse tipo de treinamento, tá cheio de polícia aqui na frente, malandro. Esse treino de polícia, olha eu falando merda. Esse treino de força, você pode estar encaixando esses exercícios, que eles recrutam bastante fibras musculares, que são exercícios que pegam muitos músculos, muitos grupamentos musculares. E você tem que tentar colocar o máximo de carga, esse que é o princípio para o ganho de força. E você não deve fazer o treinamento de força por um período de tempo muito prolongado, porque senão você vai acabar tendo lesão. E jamais treinar força se você estiver em cut. Se você estiver queimando gordura, se você estiver com o glicogênio baixo, não treine força porque você vai se machucar. A quarta pergunta é do Brian Henrique. Tem como chegar ao nível de campeonato sem o uso de AS, de esteroides anabolizantes? Até tem, irmão. Tem como você chegar a ter um corpo legal, um corpo de nível de alguns caras que competem. Só que muito dificilmente você vai ser campeão, muito difícil você ganhar, você ser um cara top. Porque a maioria dos atletas, eles fazem uso de esteroides. A maioria dos atletas de ponta fazem uso de esteroides. Então é bem complicado, bem difícil de você chegar a esse nível sem você fazer um uso de esteroides. É a mesma coisa do que você subir no palco com um cara totalmente... Aliás, vou dar um outro exemplo. É a mesma coisa você pegar um carro, vocês têm um carro exatamente igual. Motor, tudo, vocês têm um carro igualzinho. Aí você bota na pista para fazer um tiro de arrancada. Aí o carro do cara tem turbo, o carro do cara tá nitrado, tá envenenado, e o seu não tá. Então é lógico que o carro do cara vai ganhar. Então é a mesma coisa nos atletas de ponta. O cara tá envenenadão, ele vai ter um maior destaque ali no palco do que tu. Aqui a pergunta é da Rosana Gomes. Essa pergunta achei muito boa. Qual o tempo de intervalo entre uma série e outra? E musculação emagrece ou eu preciso muito de aeróbico junto? Então, a musculação emagrece. Primeiro eu vou responder a essa pergunta da musculação emagrece. Ela emagrece sim, porque você faz o aumento da tua massa muscular, consequentemente você tem mais tecido vivo, consequentemente teu organismo precisa trabalhar mais rápido. A sua taxa metabólica vai aumentar e o seu metabolismo vai acelerar. Então você vai queimar mais gordura, porque a gordura ela é queimada no repouso, não é quando você está fazendo atividade física. Quando a gente faz uma atividade física como luta, musculação ou uma corrida, com ritmo um pouco mais alto até, você está usando glicogênio, então você não está queimando gordura especificamente. Então é no repouso. Então é comprovado que a musculação é uma a atividade que mais faz perda de gordura, porque você aumenta a tua massa muscular, teu tecido vivo, e você tem um aumento da taxa metabólica basal, então você tem uma queima de gordura maior. O aeróbico junto auxilia sim na perda de gordura, porém eu particularmente faço aeróbico bem tranquilo, caminhada, não faço corrida, procuro não fazer o aeróbico logo depois da musculação.
porque eu já acho que o treino fica muito longo e eu acabo que eu sinto e eu começo a catabolizar, então eu não faço, eu prefiro fazer num outro horário, ou de manhã, ou um horário diferente do horário do meu treino de musculação. E o tempo de intervalo de descanso entre uma série e outra depende muito do tipo de treinamento que você está fazendo, qual é o foco que você está dando. Se você está dando um foco para o treino de força, que foi na pergunta anterior aqui do Brian Henrique, aliás, do Lucas Senna, você tem que dar um intervalo de descanso de 3 a 5 minutos, porque você precisa recuperar teu músculo, porque você fez uma força muito grande. Se você está querendo para hipertrofia, você pode estar descansando ali de 30 até 1 minuto e 20. Eu procuro encaixar nesse tempo de intervalo, de 30 segundos a 1 minuto e 20. A pergunta do Leonardo de Oliveira e do Gustavo Baselli Santos. Eles fizeram a mesma pergunta. Quais as melhores combinações de suplementos para crescer e como rasgar o abdômen e o que comer e não comer à noite? Primeiro, que não comer e não comer à noite. Eu, particularmente, também. Eu coloco muito aqui a minha opinião. Não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Olha, eu jogando a caneta. Eu, estando em bulk ou estando em cut, eu não como carboidrato na última refeição. Antes de dormir, eu não como carbo. Eu só como proteína, uma saladinha ali, tomo a proteína time release e vou dormir. Eu não como antes de dormir carboidrato. Mas eu até a penúltima refeição, que às vezes normalmente é 9 da noite, eu como carboidrato. Só que você tem que procurar comer um carboidrato, se você vai comer um carboidrato, de baixo índice glicêmico, para que você não tenha um acúmulo de gordura, porque você não vai estar gastando enquanto você está dormindo. Então a proteína você pode aumentar tranquilo antes de dormir. Então o que eu indico? Que você faça uma refeição mais leve à noite, como claras de ovo, atum, peito de frango, salada. Isso aí é uma boa opção. E como rasgar o abdômen? Bom, cara, primeiro para rasgar o abdômen, velho, você tem que ter músculo por baixo. A galera quer ficar com o abdômen definido, mas tem um abdômen totalmente liso, sem hipertrofia muscular por baixo. Você tem que primeiro aumentar teu músculo. Você tem que treinar abdômen com carga, para que teu músculo aumente por baixo, para que quando você fizer a dieta, você queime a gordura que está ali por cima, a capa de banha forte, daí aparece o músculo. Porque se você não fizer isso, não aumentar teu músculo, você vai queimar a gordura e não vai definir, não vai trincar. Não vai aparecer o teu músculo, não vai ficar evidenciado como você queria. Aí, melhor combinação de suplementos para hipertrofia. A melhor combinação de suplementos para hipertrofia, na minha opinião, bem básico, whey protein, glutamina, dextrose, BCA. É a melhor combinação. Se você tem condição de encaixar mais suplementos aí, comprar uma proteína time release, uma caseína para tomar antes de dormir, comprar um pré-treino, uma creatina. A creatina também encaixa aí, a creatina é excelente para hipertrofia. Um amino líquido, um pré-treino, você pode encaixar, mas o básico, whey protein, dextrose, BCA, creatina e glutamina. Para mim esses 5 suplementos são os melhores. Eu não tiro da minha suplementação de jeito nenhum. A creatina eu só tiro no cut. E eu ainda não tiro desde o começo. Eu tiro bem no final, perto da competição só. E aqui, 7. Bia Herrera. Que horas mais ou menos tomo Lipo6 Black e não fico com insônia? Essa pergunta é muito boa também. Mas é muito individual, muito particular. Eu estava numa época treinando às 11 horas da noite. Eu saía da faculdade às 10h40, entrava na academia às 11 horas. Eu tomava pré-treino e termogênico antes de treinar. E eu não sentia insônia, eu conseguia dormir tranquilo. Tem gente que se tomar às 8 da noite e for dormir à meia-noite vai sentir insônia. Então o que eu indico? Até 6 da tarde, se você tomar, você não vai sentir. Eu creio que você não vai sentir. Porque daí já dá um tempo de quase 6 horas, se você for dormir meia-noite, por exemplo. Aí eu creio que você não vai sentir, você não vai ficar loucona, você vai conseguir dormir. Mas assim, o termogênico eu gosto de tomar de manhã e gosto de tomar ele antes do treino. Só que se eu vou treinar muito tarde, né, por exemplo, eu tento jogar 1 hora antes. Porque o termogênico, a função dele é de queimar gordura, não é uma função de pré-treino, ele não é um pré-treino. Ele pode ser encaixado no pré-treino? Pode, mas a especificidade dele não é essa. É para que você acelere seu metabolismo, para que você queime mais gordura. Então você pode estar tomando ele de manhã e pode estar tomando ele às 6 da tarde, que eu acho que vai dar boa, ou até um pouco antes. Caio Braga. Qual o melhor em matéria de hipertrofia? BCA ou multivitamínico?
Ele colocou a pergunta bem grande, eu só coloquei, abreviei a pergunta dele, porque eu achei mais ou menos. Então eu coloquei só um pouco da pergunta, que outras coisas não interessavam pra galera aí. Multivitamínico e BCA são completamente diferentes um do outro. Então não tem como dizer qual que é o melhor em matéria de hipertrofia. Mas assim, o BCA ele serve para reconstrução muscular, recuperação muscular, ele é um aminoácido, ou seja, ele vai fazer a construção recente muscular ali. Então, em matéria de hipertrofia, teoricamente o BCA seria melhor. Só que o multivitamínico ele é muito importante que você tome também, porque você precisa de vitaminas para que o seu organismo funcione melhor, para que você também não pegue gripe, para uma série de fatores. Então eu diria que os dois, você tem que tomar os dois, é importante tomar os dois. Valéria Braganholo Freire. Qual o melhor termogênico e qual o melhor horário para tomá-lo? Eu já meio que respondi na pergunta da Bia Herrera, né? Mas assim, o melhor termogênico, na minha opinião, que eu mais gostei, foi o Oxylin Pro da Ar Nutrition e o Powerful da Med Nutrition. Isso falando dos permitidos. Dos proibidos, tomei Liposys Black, gostei. Tomei Oxylite Pro, gostei, mas para mim a função foi exatamente igual do Oxylin Pro e do Powerful. Não senti diferença nenhuma entre os dois, só questão de preço, que esses proibidão aí são mais caros. Então eu acho que, na minha opinião, são esses. E o melhor horário para tomar, na minha opinião também, eu tomo quando eu acordo e tomo antes do treino, mas eu tô treinando 7 horas da noite, então eu tomo lá por 6 horas, então para mim fica tranquilo, é um dos dois horários legais para tomar. Deixa eu ver aqui, Pedro Henrique Lima. Tem como conciliar musculação com jiu-jitsu no cutting? Musculação à noite e logo após jiu-jitsu, para dar uma secada. Eu concilio musculação e jiu-jitsu. Só que, cara, no cutting eu procuro não fazer. Ou faço quando eu tô com o carboidrato um pouco mais alto ainda. Quando eu tô com o carboidrato girando entre 100 gramas por refeição, eu já corto o jiu-jitsu. Ou faço um treino bem leve, fico bem na boa, não fico fazendo muita força, fico jogando mais na guarda, fico mais na moral. Porque senão você pode se machucar, brother. Eu fui jogar futebol, brincando, deu um pique ali errado e já senti deu uma contratura, uma distensão na minha coxa. Então, quando você está em cut, você tem que tomar muito cuidado com a atividade muito brusca que você faz. Inclusive no treino de musculação. Se você está em cut, você não precisa treinar absurdamente pesado. Você tem que treinar pesado? Tem, mas no seu limite, não fique exagerando em carga. Você não vai conseguir treinar e não vai ser interessante você treinar da mesma forma que você treina quando você está em bulk. Em bulk você consegue colocar peso, você até não vai se machucar, mas no cutting é perigoso você se machucar. E logo após a musculação, são duas atividades que são muito puxadas. O jiu-jitsu você usa muita força também. Você faz um pouco mais de força, é um exercício é uma atividade com mais explosão, então você usa glicogênio. Se você treinar musculação, eu acho interessante você suplementar e aí fazer o jiu-jitsu. Ou comer alguma coisa, tentar dar um intervalinho ali, tomar uma suplementação, comer algo e daí vai pro jiu-jitsu, que é o que eu fazia quando eu não tinha tempo de treinar em outro horário. Mas eu só faço jiu-jitsu no bulk. Eu procuro encaixar só no bulk. Por isso que eu não mudo de faixa nunca, bicho. Porque eu não tenho tempo de treinar. Aí assim, teve umas outras perguntas ali que eu achei interessantes também, só que eu não coloquei aqui. Por exemplo, para a mulher. Mulher perguntou, uma mulher perguntou, eu não lembro o nome dela, e ela perguntou assim, se o whey protein engorda. O whey protein não engorda. Se você está gordinha, você pode tomar whey protein. Pode sim, depois da atividade física, que você não vai engordar. O que engorda é comer Nutella, é comer bolacha. Isso engorda, filha. O whey protein não vai engordar, não se preocupe. Porque o whey protein ele tem a função de fazer com que você tenha um aumento da massa muscular magra, construção muscular. Então você vai aumentar, você vai até emagrecer, você vai perder gordura tomando whey protein. Porque, pô, você vai comparar ali uma dose de whey protein, ali do whey protein bem jaguara, que tenha bastante caloria, ele vai ter ali no máximo 150 calorias, mas no máximo 150 calorias. Você come um bombom, você já tem isso, cara. Então você não vai engordar, é só você fazer um comparativo. E outro, o valor biológico da proteína é muito bom. Você está ingerindo proteína. Quando você come um bombom ali que tenha 100 e poucas calorias, você está comendo só gordura praticamente, carbo e gordura, e lixão, é lixão. Então não vai te engordar.
Teve outras perguntas ali, umas perguntas pergunta boba, e eu não vou responder. Então galera, o vídeo é esse. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeo também, você pode estar postando ali, que o que vocês mandarem eu faço. Meu negócio é ser doidão, eu vou fazer uns vídeos muito loucos, cara, cada vez mais louco, mas eu não vou deixar de dar dica aqui pra vocês. Sempre que eu puder, no que eu puder ajudar, eu agradeço a cada um que tem curtido a minha página. Eu lancei a promoção ali, o sorteio do kit da Mad Nutrition, então vocês deem uma olhada na minha página, tá ali. Quanto mais compartilhamento, só vai participar da promoção quem fizer o compartilhamento do post. Então se você quer participar do sorteio, é um sorteio bom, cara. Tá rolando, dá uma olhada lá pra você ver qual que é o brinde que eu tô dando ali. É um brindezinho humilde. Dá uma olhada lá, um kit bem bom. Então se você quer participar, tem que compartilhar o post. Então dá uma olhada na página e curte. Todo mundo que tá acompanhando, eu agradeço de coração. Vocês estão me dando uma força enorme aí, graças ao pessoal. Eu tento responder todo mundo ali do meu canal ali. Compartilhem compartilhem o post, que vocês vão estar concorrendo um brinde bem legal. Eu agradeço a cada um aqui que está acompanhando o meu canal, que está compartilhando os meus vídeos, que está acompanhando a minha trajetória, que tem me ajudado muito como atleta. Eu tenho conseguido alguns patrocínios, algumas coisas aí. Não é muita coisa, mas eu tenho conseguido algo que já tem me ajudado, cara. Pelo menos eu não ter tanto gasto quanto eu tinha antes para competir. Então, todo mundo que eu conseguir responder ali, cara, eu vou responder. Eu não sou eu sou um cara muito acessível, cara, eu gosto de conversar com todo mundo, eu falo que nem mulher. Então, eu vou sempre tentar responder. E galera, obrigado aí mais uma vez por estarem compartilhando os meus vídeos, estarem curtindo. E tamo junto. É nóis. Tim, tim.